Capítulo 2 Rosa Azul. Parte 1. Mês, baixo fogo, 9 graus mês, dia 3, 8 horas e 2 minutos. Branco, uma armadura completa e uma espada presa à cintura. Seu equipamento estava em perfeitas condições. Klimb adentrou o Palácio de Valência. O Palácio de Valência era dividido em grande parte por 3 edifícios principais. O único a qual Klimb fez seu caminho era o maior e o lugar onde a família real morava. Diferente de onde ele havia estado momentos atrás, o local atual era projetado para deixar entrar tanta luz quanto possível, tornando-o quase ofuscante. Klimb caminhou através de um corredor que havia sido esfregado até estar tão limpo, que nem mesmo um traço de poeira poderia ser encontrado, e muito menos lixo. Sua armadura completa não fazia nenhum ruído, a razão era que ela havia sido temperada com mitril e orixalcum e encantada com magia. Os guardas do Palácio Cavaleiros também vestiam armaduras completas, eles estavam em posição de sentido no amplo e limpo corredor. Para o Império Cavaleiros se referiam ao povo comum que fazia parte do exército permanente. Por outro lado, os cavaleiros do reino eram aqueles que haviam sido concedidos com o título de nobreza. Como exemplo, havia várias ocasiões onde o terceiro filho de uma família nobre iria se tornar um cavaleiro, uma vez que eles eram incapazes de herdar sua família. No entanto, como o reino paga os cavaleiros generosamente, eles só aceitavam aqueles que eram hábeis com a espada. Era impossível se tornar um cavaleiro apenas com conexões, mesmo que fosse um nobre. OBS, considerem família na frase como herança, ou os direitos à posse de terra do pai. Igual à antiga nobreza. A forma mais adequada de chamá-los seria de a guarda de elite do rei. Coincidentemente, Capitão Guerreiro era um título recém-formado para Gazef, desde que havia muita oposição em conceder-lhe o título de cavaleiro. Klimb levemente cumprimentou esses cavaleiros. Como esperado, apenas alguns cumprimentaram-o em resposta, mas alguns responderam e até mesmo o cumprimentaram com sinceridade. Enquanto eles eram nobres, essas pessoas juraram seu serviço ao rei e carregavam consigo o coração de um guerreiro. Sua lealdade inesquecível, eles tinham um grande respeito por aqueles com habilidade. Por outro lado, entre as pessoas que Klimb passou no corredor, haviam aqueles cujo ódio era óbvio à primeira vista. Elas eram as empregadas. A maioria delas mostravam uma face amarga, sempre que viam Klimb. As empregadas que trabalhavam no palácio eram diferentes de empregadas domésticas normais, as empregadas do palácio eram filhas de casas nobres que vieram ganhar experiência. De certa forma, as empregadas tinham uma posição mais elevada do que a de Klimb. Especialmente aquelas que trabalhavam perto da família real, a maioria delas eram filhas de membros do alto escalão da nobreza. Seu descontentamento com o fato de que elas deveriam ter que abaixar a cabeça para um homem que era menos do que um plebeu, era mostrado através da raiva. Em termos de classificação, era verdade que Klimb estava abaixo delas. Elas provavelmente desejavam mostrar sua aversão enquanto Reiner não estivesse por perto. Tendo pensado tanto, Klimb não mostrava nenhuma raiva acerca de seu comportamento. Mas o que Klimb não conseguia perceber era que seu pensamento gerava um ciclo vicioso, onde as empregadas domésticas não compreendiam o rosto inexpressivo de Klimb quando ele as ignorava, enfurecendo-as ainda mais. Por outro lado, se ele fosse do tipo que pudesse perceber tal coisa, então talvez todo o resto teria sido tratado de uma forma mais leve. Era verdade também para Klimb que cada vez que ele estivesse no palácio, seus nervos se desgastariam um pouco. Embora ele andasse sem dizer, Reiner e Ramposa III não eram as únicas pessoas que viviam no palácio. Falando no diabo, Klimb moveu-se para um dos lados do corredor, endireitou as costas e ficou em posição de sentido com a mão sobre o peito. 2 pessoas estavam se aproximando. A pessoa seguindo atrás era um homem alto e magro, com o cabelo louro escovado atrás da cabeça. Marquês Raven, um dos 6, das grandes famílias nobres do reino.
O problema era o homem baixo e gordo andando na frente dele. Seu nome era Zanak Valurian Iganahai Livaisilf, o segundo príncipe, e segundo na linha de sucessão ao trono. Zanak parou seus pés, com o rosto gordinho transformando-se em uma carranca. Olá, Klimb. Você está em seu caminho para mostrar seu rosto àquele monstro. Havia apenas uma pessoa ao qual o príncipe Zanak chamaria de monstro. Embora soubesse que era insolente, Klimb não poderia deixar isso assim. Sua Alteza, eu sou grato por suas palavras, mas Rainer-sama não é um monstro. Ela é gentil e bela, alguns até mesmo a chamam de o tesouro do reino. Do que mais você poderia chamar alguém que se livrou do tráfico de escravos e propôs muitas políticas, a fim de ajudar os cidadãos? Embora o número dos que viam a luz fosse pequeno por causa das verificações no local pelos nobres, Klimb sabia melhor do que ninguém o quanto ela se importava com o povo. Toda vez que uma política que poderia de alguma forma ajudar o povo comum era negada por razões tolas como nobres tentando salvar a própria pele, a menina de bom coração se desmanchava em lágrimas na frente dele. Este homem, Zanak, que nem sequer levantava um dedo, não tinha o direito de dizer qualquer coisa. Ele era consumido pelo desejo de gritar, e impor seus punhos. Mesmo que fossem apenas meio-irmãos, estas não eram palavras que deviam ser ditas sobre alguém que compartilhava o mesmo sangue. No entanto, ele não poderia permitir sua ira se mostrar. Rainer tinha dito isto. Meu irmão mais velho vai tentar irritá-lo para que ele possa prendê-lo por desacato. Ele está provavelmente procurando uma desculpa para nos separar. Klimb, nunca deixe ele te ver fraco. Essa triste expressão seu mestre que não era aceito até mesmo por sua própria família, Klimb lembrou-se do dia em que ele jurou que pelo menos ele nunca a trairia. Mas eu não estava me referindo especificamente a Rainer, percebe? Isso deve ser o que você realmente pensa, bem, vamos parar de afirmar o óbvio. Mas tesouro, aquilo. Será que ela realmente propôs suas ideias pensando que elas iriam funcionar? Parece-me que ela já sabe que essas ideias não irão funcionar, mas ainda atua sobre elas. Não havia nenhuma maneira de que isso fosse verdade. Como isso poderia? Esse era o feio ciúme de um homem que só poderia pensar através desses termos. Eu não acho que esse seja caso. Fufufufufu. Como esperado, parece que você não a vê como um monstro. Será que é porque você é cego? Ou talvez ela esteja sendo inteligente. Eu não deveria então estar desconfiado. De modo algum. Acredito firmemente que Rainer-sama é o tesouro do reino. Porque ele era o único que a observava o mais próximo possível, ele estava certo de que tudo o que ela fazia era justo. Realmente, isso é interessante. Então você poderia entregar uma mensagem para aquele monstro por mim. Embora seu irmão só pense em você como uma ferramenta política, se você cooperar comigo, eu posso livrá-la de seu direito à sucessão e garantir seu território. Klimb sentiu um descontentamento crescente. Piadas devem ser mantidos em moderação. Eu não esperava que você disse tais palavras. Vou fingir que eu nunca as ouvi. Fufufufufufu. Uma pena. Vamos, Marquês Raven. O homem que estava cuidadosamente observando os dois em silêncio acenou com a cabeça. Não há muito que se saiba sobre Marquês Raven. Embora ele tivesse traçado uma clara linha entre Klimb e a si mesmo, seus olhos eram ligeiramente diferentes dos olhos de outros nobres. Rainer também não havia dado quaisquer instruções específicas sobre como tratar Raven. Ah, eu quase esqueci. Marquês Raven também partilha de minha opinião e pensa nela como um monstro. Não, você poderia dizer que estamos totalmente de acordo sobre este assunto. Sua Alteza. Só mais uma palavra, Marquês Raven. Ouça, Klimb. Se você fosse um fanático eu não teria sequer me preocupado em dizer qualquer coisa. Mas eu estou dando-lhe um aviso, desde que ela possa estar enganando você. Ela é um monstro.
Sua Alteza, embora possa ser presunçoso de minha parte, permita-me uma pergunta. Que parte de Reiner-sama você sente que faz dela um monstro? Não há mais ninguém que se preocupe mais com o reino e seu povo do que Reiner. Quase todos os seus esforços acabaram em nada. Suas ações são muito sem sentido. No início, eu pensei que talvez fosse porque faltavam preparativos. Então, uma ideia me surgiu durante uma conversa com o Marquês Raven. E se tudo isso fosse calculado? Isso seria algo como amarrar todas as pontas soltas juntas. Se isso for verdade, isso significaria que uma menina que viveu metade de sua vida dentro de um palácio e quase não possui ligações com os nobres estava controlando-os como se estivesse tecendo fios. Como você chamaria isso, se não um monstro? É um simples mal-entendido. Reiner-sama não é esse tipo de pessoa. Klimb estava determinado. Aquelas lágrimas não eram mentiras. Esta menina chamada Reiner era bondosa e alegre. Ele, cuja vida foi salva por ela, sabia que isso era um fato. Mas suas palavras não atingiram o príncipe. Ele mostrou um sorriso amargo e se afastou de Klimb, com o Marquês Raven seguindo atrás dele. Klimb murmurou no corredor vazio. Reiner-sama é a pessoa mais benevolente do mundo. Minha existência é a prova. E se? Ele engoliu essas últimas palavras. Mesmo assim, elas continuaram em seu coração. Se Reiner-sama controlasse o reino, eles se tornariam uma grande nação que estaria junto a seu povo. É claro que, considerando a linha de sucessão, era um desejo impossível. Independentemente disso, Klimb não podia desistir. Mês, baixo fogo, 9 graus mês, dia 3, 8 horas e 11 minutos. Por fim, Klimb chegou em frente ao quarto do palácio que ele mais frequentava. Tendo verificado o seu entorno várias vezes, ele corajosamente virou a maçaneta. Não bater era um absurdo, mas isso era algo que seu mestre havia desejado. Ela se recusava a ouvir, não importando o quanto Klimb negasse ela. No final, Klimb foi quem cedeu. Ele não poderia ser ajudado contra as lágrimas de uma menina que o colocavam em desvantagem. Embora ele tivesse aceito, ele conseguiu estabelecer algumas condições. Não importa o que ela dissesse, ele não poderia entrar sem bater na presença do rei. Também era verdade que entrar sem bater era uma fonte de grande estresse para Klimb. Desnecessário será dizer que, a cada vez que Klimb abrisse a porta, ele sentiria que não havia nenhuma maneira de que algo como isso fosse permitido. Quando ele estava prestes a abrir porta, suas mãos pararam ao som de uma discussão acalorada que estava fluindo através da pequena brecha. Ele ouvia duas vozes, as duas femininas. A razão pela qual ele parou, foi porque uma das vozes parecia tão absorvida na discussão que ela não percebeu a presença de Klimb, embora ele estivesse fora do quarto. Ele não queria jogar água fria sobre o seu entusiasmo. Klimb parou e focou sua audição sobre as vozes na sala. Embora ele se sentisse culpado por espionagem, ele iria se sentir ainda mais culpado se ele interrompesse uma conversa tão acalorada. Dizer isso antes. Os seres humanos se concentram apenas sobre os lucros que estão na frente deles. Reiner, seu plano sobre a colheita de diferentes culturas em rotação, embora eu realmente não ache que isso vá melhorar o rendimento, quanto tempo as pessoas têm de esperar para que os resultados possam ser visíveis. OGS, colheita de diferentes culturas em rotação e um processo criado por fazendeiros para não matarem o solo. Pode-se usar vários tipos diferentes de plantações. Esse processo visa recuperar o solo dos nutrientes que ele perdeu em uma plantação com outra plantação de um tipo diferente, de acordo com a imagem. Pelos meus cálculos, pelo menos, deve demorar cerca de 6 anos. Então qual é a perda de lucros prevista para os 6 anos em que cultivam culturas diferentes? Depende da cultura, mas se nós estivermos falando de uma centena, então vamos ter em torno de 80%. Assim,
podemos ter uma perda de 20%. Mas, depois de 6 anos, vamos estar olhando para um aumento constante de 30% na colheita. Se cultivarmos pastagens e aumentarmos o gado, então podemos esperar ainda mais. Se fosse apenas essa última parte, então todo mundo iria aceitar isso facilmente. Mas será que as pessoas concordaram com a constante de 20% de perda para esses 6 anos? Os empréstimos do reino cobrem os 20% sem juros ou colaterais, criando assim um método de pagamento para quando as pessoas começarem a ter lucro. Se a colheita não melhorar, não colete, e se a colheita aumentar, de acordo com o plano, as pessoas serão capazes de pagar tudo de volta em 4 anos. Será difícil. Por quê? Eu te disse. As pessoas só se preocupam com os lucros que estão na frente deles, há muitos que preferem a estabilidade. Mesmo que você possa garantir um aumento de 30% após 6 anos, há obviamente pessoas que irão hesitar. Eu não entendo. Os resultados do campo que eu testei foram favoráveis. Mesmo se o teste der certo, ainda não é absoluto. Bem, eu não pude testá-lo em todas as condições possíveis, então realmente não é absoluto. Um teste para cada característica geológica da Terra ou clima exigiria um experimento em grande escala. Então seria difícil. Mesmo sem saber se o futuro aumento de 30% é o valor máximo ou uma média, isso iria matar seu argumento. Isto significa que você tem que ser capaz de prometer um lucro significativo, juntamente com os lucros a curto prazo. E se nós fornecermos os 20% gratuitamente para esses 6 anos? A facção da nobreza rival iria ficar feliz, uma vez que o rei estaria perdendo poder. Mas se pudermos garantir tantos favores quanto o que demos, depois de 6 anos, o poder nacional verá um aumento. Então, o poder da nobreza vai aumentar, enquanto o poder do rei cai em 20%. Os nobres na facção do rei nunca iriam concordar com isso. Então pedimos aos comerciantes e... Você está falando sobre os grandes mercadores, certo? Eles possuem seus próprios conflitos. Descuidadamente emprestando sua força à facção do rei poderá afetar suas capacidades de conduzir um negócio adequado com a outra facção. Isto é muito difícil. Laqueus. Você não pode deixar um trabalho previamente feito, e por causa disso que suas políticas acabam com uma tonelada de pontos fracos. Bem, eu posso entender que as duas massivas facções tornam extremamente difícil. Que tal trabalhar apenas sobre as questões do palácio? Eu não acho que meus irmãos irão permitir isso. Esses pessoas que somente se importam com o ventre de suas mães são tolos sem honra. Nós nem sequer partilhamos a mesma mãe. Até mesmo ao lado do rei. De qualquer forma, pensar que até mesmo a família real não está por perto, tão frustrante. Como a sala ficou em silêncio, ela percebeu que a discussão havia terminado. Não há problema em entrar agora. Certo, Reiner. O que? Aquela voz fez o coração de Klimb pulsar alto em seu peito. Ele ficou surpreso ao saber que ela já sabia que ele estava aqui e, ao mesmo tempo, sentiu que era de se esperar. Klimb lentamente abriu a porta. Com licença. Uma vista familiar entrou nos olhos de Klimb. Luxuoso, mas não exagerado no quarto, 2 damas, loiras sentavam-se em torno de uma mesa perto da janela. Uma delas era, obviamente, a mestra do quarto, Reiner. E a mulher em frente a Reiner, com as pupilas verdes e lábios rosados, que mostravam um brilho saudável. Sua beleza era um pouco menor do que a de Reiner, mas transbordava com um encanto diferente. Se Reiner era o brilho de uma joia, então ela seria o brilho da vida. Laqueus Alvendalia Indra. Embora você não pudesse pensar sobre isso a partir de seu vestido rosa claro, ela era a líder de uma das 2 únicas equipes de aventureiros de classe Adamantium do reino, bem como a melhor amiga de Reiner.
Aos 19 anos de idade, o que lhe permitiu alcançar os inúmeros feitos necessários para subir a uma posição tão difícil, foi seu talento transbordante. Klimb sentiu ínfimos vestígios de inveja brotarem de seu coração. Eu espero que vocês estejam bem, Reiner-sama, Indra-sama. Olá, Klimb. Olá. Como Klimb havia terminado sua saudação, ele estava prestes a se mover para o seu local designado para a direita de Reiner, logo atrás dela, mas foi interrompido. Klimb, não há, por aqui. O lugar que Reiner apontava era uma cadeira à sua direita. Klimb achou estranho. Haviam 5 cadeiras colocadas em volta da mesa circular, o mesmo de sempre. Mas haviam 3 xícaras na mesa no total. Um na frente de Reiner, outra na frente de Lacus, e uma ao lado de Lacus, um assento diferente de onde Reiner estava apontando. Ele olhou em volta, mas não conseguiu encontrar a terceira pessoa em nenhum lugar. Mesmo que ele pensasse ser estranho, ele voltou seus olhos para a cadeira. A descortesia de compartilhar uma mesa com seu mestre, que da realeza, a ordem para entrar no quarto sem bater ou, nas palavras de Reiner, um pedido. Quase todas as ordens de Reiner colocavam um peso em sua consciência. Mas Klimb voltou seus olhos para a outra menina, em busca de ajuda. Seu apelo mudo para o outro companheiro, para piedosamente poupá-lo, foi imediatamente abatido. Eu não me importo. Isso é. Indra-sama. Como eu já lhe disse, me chame de Lacus. Lacus ligeiramente olhou por cima de Reiner e continuou. Klimb é especial depois de tudo. Irritado. Reiner sorriu enquanto falava. O tom doce das palavras de Lacus pareciam terminar com uma marca de coração. Pelo contrário, era difícil chamar sua expressão de sorriso, onde seus lábios se moviam enquanto seus olhos estavam sérios. Indra-sama, você deveria parar com as piadas. Tudo bem, tudo bem. Klimb é realmente teimoso. Que tal tentar aprender com ela? Uma piada. Vendo Reiner surpresa, Lacus parou abruptamente e deu um grande suspiro. Não é óbvio. É verdade que Klimb é especial, mas apenas porque ele é seu. Reiner corou ligeiramente e cobriu ambas as bochechas com as mãos. Klimb desajeitadamente olhou para longe dela e seus olhos imediatamente se abriram. Como se estivesse fundida com a escuridão em um canto da sala, havia uma pessoa curvando-se, sobre um joelho. Vestida em um terno preto apertado, havia uma mulher que não se encaixava com a atmosfera da sala. O que? Chocado, Klimb baixou o corpo, agarrou a espada presa à sua cintura e moveu-se para proteger Reiner. Lacus soltou outro suspiro. Klimb ficou surpreendido. Porque você é assim? Sua voz calma não continha qualquer cuidado ou sensação de crise. Tendo compreendido o que significava, Klimb sentiu a tensão deixar seus ombros. Entendido, chefe. A menina que sentava-se nas sombras, pulou em uma única respiração. Ah, Klimb, você não a conhece. Esta é um membro de nossa equipe. Tina-san. Reiner terminou frase de Lacus. Tanto quanto Klimb sabia, a equipe de aventureiros Adamantium Blue Rose era composta por 5 mulheres, a líder, a maga baseada em Lacus, a guerreira Gagaran, a maga Evilee, e Tia e Tina, que foram treinadas em habilidades de ladrão. Klimb já se havia conhecido Lacus, Gagaran e Evilee, mas nunca havia conhecido as duas últimas. Esta pessoa é... Entendo. Ela realmente é como os rumores dizem. Com membros esbeltos e aparência coberta por roupas enroladas firmemente em torno de seu corpo, ela realmente se parecia com alguém que havia sido treinado com habilidades de ladrão. Peço desculpas pela minha grosseria. Prazer em conhecê-la, meu nome é Klimb. Klimb abaixou a cabeça para Tina. Não se preocupe com isso. Ela respondeu ao pedido de desculpas de Klimb com um aceno de sua mão e, em completo silêncio, como um animal selvagem, aproximou-se da mesa com movimentos suaves.
Ela se sentou na cadeira que estava ao lado de Laqueus, de modo que a xícara de antes deveria ter sido a dela. Mesmo quando o número de xícaras de chá sobre a mesa significava que era impossível, Klimb olhou ao redor do quarto, mais uma vez, cuidadosamente verificando se a outra menina que ele não conhecia estava lá. Laqueus viu o que Klimb estava fazendo e abriu a boca, como se ela tivesse imediatamente compreendido o que ele estava fazendo. Tia não veio. Gagarin e Evillei ambas disseram que elas odeiam roupas formais. Este vestido não é nem mesmo o formal. Eu me vesti assim apenas no caso, mas não é como se eu fosse forçá-las a se vestirem assim também. Apesar do que Laqueus disse, seu tipo de traje era a etiqueta correta para quando se apresentasse perante a princesa, mas Klimb não tinha a intenção de dizer isso para uma pessoa que era ao mesmo tempo amiga de Reiner e uma notável nobre. Parece que é o caso. Mas sou grato por conhecer a famosa Tina-sama. Estou ansioso por sua orientação. Por que não continua a sua conversa depois de se sentar, Klimb? Reiner tirou uma nova xícara e serviu o chá enquanto falava. O chá do item mágico garrafa quente emitia um vapor, fazendo parecer que o chá havia acabado de ser feito. Era uma das possessões de Reiner que tinha o efeito de manter a temperatura e qualidade de uma bebida dentro de 1 hora. Ela o usa generosamente bastante ao receber um convidado particularmente importante e raramente o usa de outra forma. Com nenhuma maneira de se recusar, Klimb aceitou o pedido e sentou-se em seu assento, bebendo um gole de chá. É delicioso, Reiner-sama. Reiner sorriu docemente, mas honestamente falando, Klimb não tinha nenhuma pista sobre se isso era ou não algo bom, a única coisa boa era que algo feito por Reiner só poderia ser delicioso. Foi quando, de repente, ele ouviu uma voz monótona e sem emoção. Tia deve estar recolhendo informações hoje. Nós três deveríamos visitar o palácio hoje, mas o nosso maldoso chefe de repente ordenou um trabalho. Tudo é culpa do chefe maldoso. Desnecessário será dizer que esta era a voz de Tina. Klimb desviou os olhos para longe do sorriso assustador de Laqueus e perguntou. Entendo, se houver uma oportunidade, na próxima vez, eu gostaria de conhecê-la pelo menos uma vez. Klimb, Tina-san e Tia-san, NT/R, Tio-san, são gêmeas, até mesmo o comprimento de seu cabelo é semelhante. OGS, NT/R igual nota do tradutor/revisor. Então, se você acabou de ver uma, não há nenhum problema. Embora se houvesse ou não um problema, esta não era a questão e Klimb demonstrou que havia entendido isso. No entanto, Klimb sentiu-se constrangido com o olhar implacável de Tina. Quando estava prestes a ignorá-lo, o pensamento de que ela poderia ter descoberto algo que ele não havia descoberto o levou a se preparar para perguntar. O que há? Muito grande. O que? Ele não sabia sobre o que ela estava falando. Como inúmeros pontos de interrogação estavam flutuando acima da cabeça de Klimb, Laqueus interviu desculpando-se. Não é nada. Ela só está falando sozinha. Não se preocupe com isso, Klimb. Não, realmente, não se preocupe com isso. Estou falando sério. Sim. Sobre o que ela está falando, Laqueus. Embora Klimb se forçou a concordar, uma Reiner confusa interferiu. Laqueus olhava para Reiner com uma expressão azeda. Realmente, você, sempre quando é sobre Klimb. Ah, eu queria dizer. Cale-se, Tina. A razão para eu não trazer tia era porque ela iria dizer algo estranho para Reiner. Você pode entender isso e parar de falar. Entendido, chefe maldoso. Laqueus, o que ela iria me dizer? O rosto de Laqueus se tornou duro por causa do interrogatório de Reiner. Ela até parecia que estava sofrendo. Como Klimb pensou sobre a possibilidade de intervir, Laqueus rapidamente virou seus olhos. Klimb, você está usando aquela armadura? Sim, é uma armadura incrível. Obrigado. Apesar de ter sido uma mudança forçada de assunto, para não constranger os hóspedes,
Klimb respondeu e passou sua mão pela completa armadura branca que ele havia recebido de Reiner. Forjada com uma grande quantidade de mitril com um pouco de orixalcum, a armadura tinha vários encantos mágicos que a tornavam surpreendentemente leve, resistente e fácil para se mover. O mitril usado na forjar da esplêndida armadura foi fornecido pelos membros da Blue Rose. Não importa o quanto ele desse seus agradecimentos, nunca seriam suficiente. Como Klimb estava prestes a abaixar a cabeça, Lacuse o deteve. Você não tem que se preocupar sobre isso. Nós apenas lhe demos as sobras de quando fizemos as nossas próprias armaduras de mitril. Mesmo que fossem apenas sobras, mitril era um material muito caro. Alguém só seria capaz de possuir uma armadura completa de mitril quando adquire-se a classificação de orixalcum. Com a classificação de mitril é possível possuir uma arma de mitril. Apenas alguém com a classificação de adamantium seria capaz de apenas jogá-lo fora. Eu simplesmente não posso dizer não a Reiner, depois de tudo. Você não aceitou o pagamento na época. Eu te salvei minha mesada. Não é estranho para uma princesa chamar isso de um subsídio. Os fundos para esse tipo de propriedade são contados separadamente. Eu queria fazer a armadura de Klimb com o meu próprio dinheiro. Claro que você fez. É para Klimb, então eu tenho certeza de que você queria pagar por isso. Se você soubesse, então você não teria que ter dado a ela de graça. Lacuse estúpida. Estúpida. Porque você... O mau humor de Reiner e o sorriso de Lacuse, os dois estavam se zombando de brincadeira. Vendo tal cena, Klimb concentrou-se de modo que seu rosto inexpressivo não mudasse. Mesmo o fato de que ele fosse capaz de testemunhar tal tipo de cena suave, era tudo graças ao mestre que o aceitou sobre suas asas. No entanto, ele não podia permitir que seus sentimentos se mostrassem. Embora um sentimento de gratidão estivesse bem, ele não poderia mostrar o que havia além disso, seus fortes sentimentos por Reiner. Seu amor. Ele agarrou seus sentimentos e os suprimiu. Em vez disso, Klimb falou palavras que ele havia repetido incontáveis vezes antes. Obrigado. Reiner-sama. Sua mensagem era clara. Havia uma linha firme traçada entre eles, a posição de senhor e servo, ainda que levemente. Klimb via isso porque ele havia prestado atenção a ela por tanto tempo, o menor traço de tristeza no sorriso de Reiner. De modo algum. De qualquer forma, nós desviamos. Devemos voltar ao assunto principal. É sobre os Eighfingers. Eu parei na parte em que destruímos 3 de suas aldeias para o cultivo de drogas e incendiamos os campos, certo? Ao ouvir esse nome, o rosto inexpressivo de Klimb franziu a testa ligeiramente. Eighfingers, uma organização criminosa que operava no lado escuro do reino. Seu estimado mestre estava agindo de modo a fazer algo sobre esse grupo. Quanto aos campos que foram queimados, só se podia imaginar o pior cenário possível para as aldeias que dependiam do crescimento da droga para viverem. No entanto, a vida dos moradores era um sacrifício necessário para erradicar a droga que estava corroendo o reino. Se ela possuísse autoridade absoluta, então qualquer medida poderia ser adotada. Mas mesmo sendo uma princesa, ela não tinha nenhum apoio. A única opção era tomar a decisão de coração frio, de salvar quem quer que ela pudesse e cortar o resto. Supondo que ela pedisse a seu pai, o rei, então poderia ser possível a ela atacar com poder militar ou poder político. Mas, enquanto ele estivesse certo de que os Eighfingers tinham ligações com a nobreza, não havia dúvidas de que a informação poderia ser divulgada e as provas serem apagadas com antecedência. Foi por isso que Reiner havia escolhido solicitar pessoalmente a Lacuse e sua equipe. Klimb sabia muito bem que esta era uma jogada perigosa. Normalmente, um aventureiro aceitaria pedidos através da aliança e não reconheceria pedidos pessoais. Fazer isso era uma violação das regras. Claro, a aliança não poderia impor uma pena ou expulsar os aventureiros com maior classificação no reino, a classe Adamantium.
No entanto, sua reputação dentro da aliança iria sofrer e haveriam consequências negativas no futuro. A razão para seu pedido ser aceitou, apesar de tudo isso, era porque a Blue Rose amava o reino e considerava Rainer sua amiga. Klimb sentiu sua gratidão a Laqueus subir ainda mais, a única que aceitou o trabalho, apesar de sua vida estar em risco. Laqueus decidiu que era hora de trazer um determinado tópico. Ela abriu a bolsa que Tina havia trazido e retirou um único pergaminho. Era uma escrita que os membros da Blue Rose, incluindo Laqueus, não conseguiam decifrar. Mas se fosse Rainer, o melhor e cérebros de todos, que Laqueus conhecia, então talvez algo poderia ser feito sobre isso. Descobrimos isso quando estávamos queimando as drogas na aldeia. Parecia ser algum tipo de ordem escrita, por isso o trouxemos de volta. Você sabe o que é. O pergaminho aberto continha símbolos que não faziam parte de nenhuma linguagem escrita de nenhum país. Rainer olhou para ele e respondeu imediatamente. É uma cifra de substituição. A cifra de substituição era um tipo de código onde uma palavra ou várias palavras juntas eram substituídas por uma palavra ou símbolo diferente. Se 1 fosse A e 2 fosse B, então 11.221 se tornaria ABA. E isso que eu penso também. Procuramos arduamente por um gráfico de substituição, mas infelizmente não conseguimos encontrar nenhum. Há uma chance de que ele possa ser memorizado, por isso capturamos alguém que parecia estar no comando. Nossa opção aqui deve ser a de perguntar ao prisioneiro com a magia charme, mas como você já sabe, a magia charme perde a sua eficácia quando repetidamente lançado pela mesma pessoa no mesmo alvo. A primeira vez é a que conta. Eu não queria ir em frente com isso, sem consultá-la primeiro. Entendo, a razão para esta mensagem ser deixada para trás, uma armadilha, ou é por um motivo diferente. Se for isso, então eles não teriam que ter feito isso ser tão difícil. Sim, eu acho que eu posso quebrar este código muito facilmente. Os olhos de Laqueus se arregalaram com as palavras de Rainer. Contra sua vontade, seus olhos se encontraram com os de Tina, que estava sentada ao lado dela. Ela não podia acreditar. Mas, por outro lado, ela sentia que isso era de se esperar. Vamos ver. A primeira letra do alfabeto do reino é o artigo masculino ou o artigo feminino, deve ser uma das sílabas assim. Espere um momento. Rainer murmurou enquanto estava com o pergaminho em suas mãos e voltou com uma caneta e papel. Ela começou a escrever. Este código possui uma letra para cada símbolo, por isso é fácil. E graças a Deus que ele usa o alfabeto do reino. Se ele usasse o do Império ou se fosse necessário traduzi-lo primeiro, então já seria quase impossível. Isto é, em primeiro lugar, se você descobrir apenas uma letra, em seguida, você pode simplesmente preencher o resto. Qualquer um poderia fazer isso se tentasse. Não, você só faz isso parecer fácil. Não seria impossível sem saber dezenas de milhares de palavras. Mas isso é uma ordem escrita em código. As instruções não estariam escondidas atrás de uma metáfora e a chance deles usarem palavras difíceis é muito pequena. As mensagens são provavelmente escritas claramente para que até mesmo crianças possam entendê-las. É por isso que sua escala é tão grande. Laqueus internamente suava frio. Embora sua amiga falasse que isso era simples, este absolutamente não era o caso. Se ela então é possível, realmente, sua capacidade é ridícula. Cada vez que se encontravam, cada vez que falavam, ela ficava surpresa. Laqueus não conhecia ninguém que se encaixasse melhor ao termo gênio. Em contraste com Laqueus, que estava tremendo por dentro, Rainer levemente estendeu o papel em sua mão. Eu terminei. Embora não fossem ordens. Vários locais fora do reino estavam listados no papel. 7 estavam dentro de terras do reino. Seriam onde eles armazenam as drogas. Ou talvez bases importantes. Tal importante informação não seria escrita e deixada em uma instalação de produção.
Isto é uma isca, não? Uma isca. Você quer dizer que é uma armadilha? MMM. Não, eu não penso assim. Apesar dos Eightfingers serem uma organização, não é mais como se os 8 grupos que o compõem estejam cooperando uns com os outros. Lacus assentiu com a cabeça. Então isto é, provavelmente, sobre os outros 7 grupos. A organização que está no comando das drogas vazou esta informação de propósito para que eles pudessem ter uma vantagem. Então, eles prepararam informações sobre todas as outras organizações, com exceção deles mesmos. Eu sabia que eles não estavam por perto, mas em pensar que isso estava tão mal. Como uma aventureira, o pensamento de trair seus próprios aliados a enchia de aversão. Como eu pensei, vai ser ruim se nós não nos movermos rapidamente. Para sua amiga que estava balançando a cabeça, Lacus repetiu a pergunta. Então o que devemos fazer sobre o bordel? É um lugar tão vil que supostamente você poderá experimentar qualquer coisa lá. Mesmo quando ela falava isso para si mesma, Lacus sentia suas entranhas ferverem de raiva. Droga! Lixos que só pensam em sua luxúria deveriam morrer. Se lembrando das informações que recebeu sobre o bordel, e retirando o fato de ser filha de um nobre, seu lado aventureiro, que suportou todos os tipos de dificuldades, se enfurecia dentro dela. Não havia necessidade de refletir sobre o que qualquer coisa pudesse indicar. Sem dúvida que inúmeras pessoas independentemente do gênero eram assassinadas lá para entretenimento. No passado, quando o comércio de escravos ainda existia, bordéis como esse eram abundantes no submundo, mas graças ao papel ativo de sua amiga, que está sentada à frente dela agora, o comércio de escravos foi proibido e esses dias estavam longe agora. Este era provavelmente o último de tais bordéis que permanecia na capital, talvez no reino. Era por isso que removê-lo não seria tão simples. Sem dúvida de que isso seria recebido com fortes oposições. Era o último paraíso depravado para aqueles com fetiches vulgares, que nunca poderiam falar a outras pessoas sobre eles. Diga, Reiner. Já que não podemos confiar no governo para investigar, o que acha de nós o quebrarmos através da força e destruí-lo? Não há problemas, desde que possamos encontrar evidências, certo? Se o comércio de escravos e o que mantém o bordel, destruí-lo será algo enorme. E, dependendo das evidências que encontramos, nós poderíamos dar um grande golpe nos nobres que estão envolvidos. Você pode estar certa, Lacus. Mas se fizermos isso, sua família e os alvenos sofrerão. É por isso que é difícil. Vai ser a mesma coisa se usássemos os membros da Blue Rose, embora eu fale isso, é impossível para Klimb cuidar disso sozinho. Peço desculpas pela minha falta de habilidade. Enquanto ele abaixava sua cabeça, Reiner estendeu sua mão e agarrou a mão de Klimb com um sorriso gentil. Sinto muito, Klimb. Não foi isso o que eu quis dizer. É o último bordel do submundo do reino. É impossível para qualquer um fazer isso sozinho. Ouça Klimb, a quem eu mais confio. Eu sei o quão duro você trabalha por mim, mas não faça nada imprudente. Esta é uma ordem e não um pedido, entendeu? Se algo vier a acontecer com você. Assistindo do lado, até mesmo para Lacus, que era do mesmo sexo, sentia que havia algo nos belos olhos cheios de lágrimas que movia o coração. Então que tal Klimb? Embora ele tentasse desesperadamente manter seu rosto inexpressível, suas bochechas avermelhadas brilhantes diziam tudo o que precisava ser dito. Se um bardo fosse dar-lhes um título, seria a princesa e o cavaleiro. Em face de uma cena tão emocionante, Lacus sentiu uma pequena porção de terror. Apesar de isso ser impossível, se as ações de Reiner fossem todas calculadas, apenas o quanto dessa intrigante cena era. Apenas o que eu estou pensando sobre a minha boa amiga. É óbvio que ela não possui uma personalidade tão ruim assim, olhando para tudo o que ela havia feito até agora. Ela trabalhou para ajudar os outros.
Se eu não posso acreditar em alguém que ganhou o apelido de Golden, apenas então em quem eu posso confiar. Como se ela estivesse tentando livrar-se desses pensamentos terríveis, Lacus balançou a cabeça e falou. Agora que eu me lembro, Tina e seus amigos conseguiram descobrir os nomes de um bom número de nobres envolvidos com Cocodol, o líder do comércio de escravos. Mas não sabemos se a informação é precisa, por isso se agirmos sobre ela seria tirar conclusões precipitadas. Enquanto Lacus falava os nomes um por um, ambos Reiner e Klimb reagiram a um nome em particular. Essa filha de nobre está trabalhando como minha empregada. O que? Eu duvido que eles a plantaram como uma espiã somente para observar você, mas... Eu também acho que não há nenhuma garantia de que ela está apenas trabalhando como empregada doméstica para ganhar experiência. Certo? Eu vou ter mais cuidado com a forma em que lido com informações. Você também deve ter isso em mente, Klimb. Então, vamos discutir como lidar com os locais da carta. Reiner, você acha que eu posso pegar Klimb emprestado? Eu quero que ele diga a Gagaran e as outras para estarem prontas para se mover imediatamente. Parte 2. Mês, baixo fogo, 9 graus mês, dia 3, 9 horas e 49 minutos. Klimb caminhava pela rua principal do reino. Com nada perceptível sobre sua aparência exterior, Klimb havia completamente se misturado à multidão. Desnecessário será dizer que ele não estava usando sua atraente armadura completa. Se usado um especial item de alquimia, lhe era permitido alterar a cor da armadura, mas ele não sentia necessidade de ir tão longe só para tê-la com ele. Era por isso que seu equipamento era leve, uma cota de malha sob suas roupas e uma espada em sua cintura para diferenciá-lo dos cidadãos comuns. Seu equipamento atual era semelhante ao dos patrulheiros e mercenários, do tipo que se poderia encontrar em qualquer lugar. Essa roupa era o suficiente para outras pessoas manterem uma distância respeitável, mas não era tão fortemente armada ao ponto de que a multidão se abririam diante dele. Uma pessoa que estivesse fortemente armada, sem dúvida, seria um aventureiro. Eles se armavam para serem perceptíveis em caso de alguma necessidade. Aventureiros que usavam armaduras que os faziam se destacar, não eram incomuns. Isso servia como uma forma de propaganda para seus serviços. Haviam alguns entre eles que esperavam por uma aparição especial, do tipo novela, para que eles pudessem deixar uma impressão mais forte e espalhar rumores, para venderem seu nome. Era a marca registrada de um aventureiro. Mas as pessoas que Klimb estava a caminho para se encontrar, não tinham necessidade dessas palhaçadas. Os membros da Blue Rose espalhavam rumores simplesmente andando pela rua. Eventualmente, uma pousada para aventureiros poderia ser vista em um dos lados da rua principal. O lugar tinha alojamentos, um estábulo e um pátio grande o suficiente para balançar uma espada. Atrás de sua esplêndida aparência externa estava um interior igualmente belo, decorado. Os quartos eram ainda equipados com janelas de vidro claro. Como o melhor hotel do reino, era um lugar onde aventureiros que estavam confiantes em suas habilidades e podiam arcar com os custos de alojamentos caros, se hospedavam. Klimb ignorou o guarda de pé ao lado e abriu a porta para a pousada. O primeiro andar era dividido como um bar, pub e um restaurante. Comparado ao grande salão, havia apenas alguns aventureiros. Aventureiros de alta classe eram tão raros de se ver, quanto eram qualificados. ODS, pub e um tipo de bar licenciado onde se pode tomar bebidas alcoólicas. Mais informações procurem imagens do Google Sensei. A fraca conversa na sala cessou por um instante e os olhos cheios de curiosidade se focaram sobre Klimb. Klimb ignorou e olhou em volta. Haviam apenas aventureiros fortes para onde quer que ele olhasse. Cada um deles poderia facilmente bater em Simba em uma luta. Sempre que ele vinha a esse lugar, ele claramente percebia o quão pequeno ele realmente era. Klimb parou de se desanimar e moveu seus olhos para um determinado ponto do hotel.
No canto mais distante da sala, seus olhos se focaram sobre duas figuras sentadas em torno de uma mesa circular. Um deles tinha uma pequena estatura e estava envolta de um manto preto. O rosto estava escondido não por causa da iluminação, em vez disso, era inteiramente coberto por uma máscara estranha com uma joia vermelha incorporada em sua testa. A área ao redor dos olhos tinha uma fina rachadura de modo que era impossível até mesmo dizer a cor de suas pupilas. E a outra figura? Embora a pessoa de antes tivesse um corpo pequeno, o outro possuía um esmagadoramente enorme físico. O suficiente para fazer pensar que era uma enorme rocha. De certa forma, o corpo poderia ser descrito como gordo, mas não porque era gordo. Em primeiro lugar, os braços eram tão espessos quanto troncos de árvores. A fim de apoiar a cabeça, o pescoço era tão grosso quanto as coxas de uma mulher média, e a cabeça, apoiada em cima do que era o pescoço, era um quadrado. O queixo era largo, como se fosse, para melhor o aperto dos dentes, aumentando assim seu poder. Os olhos que escaneavam os arredores, pareciam com os olhos pertencentes a um carnívoro. O cabelo loiro foi cortado estritamente para a funcionalidade. O peito escondido atrás de suas roupas estava visivelmente inchado por músculos treinados, mais e mais. Isso já não era mais o peito de uma mulher. A equipe de aventureiros de classificação Adamantium somente para a mulher Blue Rose. Elas eram dois de seus membros, a maga Evilae e a guerreira Gagaran. Klimb estava indo em sua direção. A pessoa com quem ele precisava falar, assentiu com a cabeça e gritou com uma voz rouca. Eu, garoto virgem. NT/R, traduzir Cherry Boy como garoto virgem, porque há dois significados para essa expressão, o primeiro e um soldado novo e ou inexperiente e o segundo, especialmente para os asiáticos, serve para descrever garotos virgens. Como na história a Blue Rose e somente para mulheres decide adotar o segundo significado, se acharem que tem como melhorar isso por favor me ajudem. Mais uma vez, os olhares se focaram em Klimb, mas não houve sons de zombaria. Como se tivessem de repente perdido o interesse, as pessoas se viraram, mas diferente de antes, agora possuíam algo semelhante à simpatia enchendo seus olhos. Havia uma razão para o tratamento frio dos outros aventureiros. Eles sabiam que, mesmo para aventureiros de classificação Orixalcum ou Mithril, mostrar descortesia ao convidado de Gagaran não era coragem, e sim, somente bravura irresponsável. Mesmo enquanto ela estava fazendo piada dele, Klimb calmamente andou em direção a ela. Desde de que Gagaran não mudaria seu apelido, não importando quantas vezes ele pedisse, o método mais eficaz era fingir que ele desistiu e não se importava mais. Faz um longo tempo, Gagaran-san, Evilae-sama. Ele se aproximou das duas e abaixou a cabeça. Sim, muito tempo sem se ver. Será que você veio aqui somente porque queria ser abraçado por mim? Embora estivesse em posição para um abraço, Gagaran perguntou a ele com um sorriso bestial em seu rosto. Mas Klimb sacudiu a cabeça com uma expressão vazia. Isso era também parte de uma brincadeira de costume de Gagaran. Apesar de ter sido uma saudação, isso não significava que ela estivesse brincando. Se Klimb respondesse afirmativamente, mesmo em tom de brincadeira, Gagaran imediatamente iria arrastá-lo para um quarto no segundo andar com uma força avassaladora, sem qualquer possibilidade de retaliação. Gagaran, que iria abertamente proclamar que colher garotos virgens era seu hobby, era esse tipo de pessoa. Diferente de Gagaran, Evilae olhava diretamente para frente e não mostrava nenhum sinal de virar o rosto. Você não poderia nem mesmo dizer para que direção os olhos embaixo da máscara estavam apontando. Não? Estou aqui por causa de um pedido de Aindrasama. Da líder. Sim. Eu entregarei sua mensagem. Parece que teremos que nos mover logo. Vou explicar os detalhes quando eu voltar. Estejam prontas para lutar imediatamente. Entendido. Você está certamente tendo um monte de problemas por algo tão trivial.
Klimb lembrou-se que ele tinha algo a mais a falar com Gagarin, que usava um largo sorriso. Hoje eu tive a sorte de ser instruído na espada por Stronov-sama. Ele elogiou o corte vertical que você me ensinou no passado. Ele havia aprendido este movimento no pátio desta pousada. Gagarin abriu um grande sorriso. Oh, aquilo! Não é tão mal. Mas... sim. Eu não estou satisfeito, então treinarei mais. Isso é bom e tudo mais, mas se assumir que o movimento será bloqueado e preciso começar a pensar em uma habilidade que possa vir depois desta. Se foi uma coincidência ou apenas senso comum para guerreiros de primeira linha, o conselho de Gagarin era muito semelhante ao de Gazef. Aparentemente mal entendendo a surpresa no rosto de Klimb, Gagarin continuou a falar com uma risada. Obviamente, esse corte vertical é destinado a ser um one-hit kill. Normalmente, a maneira correta de utilizá-lo é possível quando você possui um vasto repertório de movimentos, que variam dependendo da situação. Mas a coisa é, isso é impossível para você. Obvious, em inglês estava o termo OHK mesmo. NT/R, para quem não sabe, vai aqui uma pequena explicação sobre o que é OHK, One Hit Kill. Esse termo descreve um ataque que tem como função executar um alvo para cada utilização. One igual 1/hit igual golpe/kill igual morte, logo um golpe igual morte. Ela estava querendo lhe dizer que era porque ele não tinha talento. Portanto, trabalhe numa combinação que consiste de pelo menos 3 ataques. Fazendo de modo que mesmo que eles sejam bloqueadas, seu oponente não possa alternar para a ofensiva. Klimb assentiu. Bem, se você estiver contra um monstro que tem 8 braços e tal, o ataque pode não funcionar. Mas você deve ficar bem se for contra humanos. Apesar de ter um padrão, será o fim para você se ele for descoberto, mas ainda é bastante eficaz contra adversários que você encontra pela primeira vez. Pense em algo que lhe permitirá avançar mais, e mais, e mais. Eu entendo. Klimb sinceramente concordou com a cabeça. Esta manhã, somente uma vez ele conseguiu fazer Gazef recuar, mesmo que pouco. Todo o resto foi bloqueado e contra-atacado. Mas tinha que abandonar sua confiança. Não? Será que ele havia caído em desespero? Não? O oposto. Era o oposto. Uma pessoa comum foi capaz de chegar tão perto do guerreiro mais forte do reino, não, dos países vizinhos. Ele também sabia muito bem que seu adversário não havia lutado a sério. Mas para Klimb, que estava andando em uma fina rua completamente desprovida de luz, isto era mais do que o suficiente como incentivo. Ele lhe disse que os seus esforços não foram em vão. Quando se lembrou disso, o que Gagarin estava tentando dizer tocou seu coração. Mesmo que ele não estivesse confiante sobre se conseguiria ou não com sucesso chegar a uma combinação de ataques, o ardente desejo de fazer isso ainda continuava a crescer a partir da parte inferior de seu estômago. A próxima vez que ele lutasse contra o Capitão Guerreiro, ele queria ser forte o suficiente para fazê-lo um pouco mais sério. Agora que eu me lembro, você pediu algo a Evilei um tempo atrás. Foi formação mágica. Sim. Klimb olhou para Evilei. Naquela época, ele foi rejeitado por um escárnio de dentro da máscara. Sem dúvida de que ao trazer o mesmo tópico, quando quase nada havia mudado, traria o mesmo resultado. Contudo, criança. Ele ouviu uma voz que era difícil de ler. Mesmo desconsiderando o fato de que era através de uma máscara, ainda carregava um tom muito misterioso. Mesmo com uma máscara, o som não era excessivamente espesso, fazendo assim, ser possível para alguns detectarem o timbre de sua voz. No entanto, você não conseguiria dizer a idade ou as emoções por trás da voz de Evilei. Sua voz só era a suficiente para ser reconhecida como feminina. Ela se parecia com ambas, uma mulher jovem e uma velha, juntas, chatas e inexpressivas.
Era por causa da máscara de Eveleia ser um item mágico, mas porque ela iria tão longe, a fim de esconder sua voz. Você não tem o talento. Tente outra coisa. Uma observação bruta, como se isso fosse tudo o que ela precisava dizer. O próprio Klimb sabia, pelo menos, melhor do que qualquer um. Ele não tinha nenhum talento para a magia. Não, não apenas magia. Não importava o quanto ele balançasse sua espada, não importava o quanto ele sangrasse e suas mãos se tornassem duras e ásperas por causa de bolhas, ele não poderia atingir o nível que queria. O muro que aqueles com talento facilmente superariam, se tornou um obstáculo absoluto que ele não poderia atravessar. Mesmo assim, isso não era uma razão para ele ser preguiçoso com seus esforços para atravessar esta parede. Enquanto ele não tivesse nenhum talento, a única coisa que Klimb podia fazer era acreditar que seus esforços lhe permitiriam dar pelo menos mais um passo à frente. Parece que você não pode aceitar isso. Como se ela lesse as emoções de Klimb sob sua máscara de ferro sem expressão, Eveleia continuou a falar. Aqueles que possuem talento, o possuem desde o início. Alguns afirmam que o talento é simplesmente um broto que ainda irá florescer e que todo mundo o tem. HMPH. Eu vejo isso como nada mais do que inveja. Palavras como essas só servem de consolo para os inferiores se consolarem. O líder dos famosos 13 heróis era o mesmo. O líder dos 13 heróis, havia uma lenda de que no início o herói era apenas uma pessoa comum. Embora essa pessoa fosse mais fraco do que qualquer um, o herói tornou-se o mais forte por interminavelmente balançar uma espada apesar de ser coberto por feridas. O herói possuía um poder que poderia crescer infinitamente. Mas o talento dessa pessoa simplesmente não havia florescido na época. Você é diferente, mesmo com esforço você ainda está nesse nível. Talento, sem dúvida, existe. Há aqueles que têm e aqueles que não o têm. Então, eu não vou dizer-lhe para desistir, mas, pelo menos, saber onde você está. As palavras frias de Eveleia trouxeram uma cortina de silêncio. E foi ela mesma quem quebrou esse silêncio. Gazef Stronov, agora sim é um bom exemplo de um ser humano com talento. Klimb, você acredita que poderá preencher a diferença entre vocês dois apenas com trabalho duro? Suas palavras não saíam. Foi somente esta manhã que ele experimentou a distância entre eles, que não poderia ser superada com o treinamento. Na verdade, ele não pode ser uma comparação justa. Os únicos que eu conheço que podem rivalizar com seu talento com a espada são os 13 heróis. Gagarin aqui é bastante hábil, mas ainda não pode vencê-lo. Não peça o impossível. Gazefogizan é alguém com um pé no reino de heróis. MMM. Popularmente você também é um herói, embora o gênero seja um ponto de interrogação. Gagarin respondeu às palavras de Eveleia com uma risada. Rei, Eveleia. Não eram os heróis considerados monstros com talentos que estavam em uma liga diferente, o tipo que transcende o reino dos seres humanos. Eu não vou negar isso. E eu sou apenas humano. É impossível para mim alcançar o nível desses heróis. Mas você ainda possui talento. Você é diferente de um ser humano como Klimb. Klimb não tenta alcançar as estrelas. Klimb sabia disso muito bem. Mas era verdade de que ser lembrado que não tinha talento tão repetidamente o faria se sentir decepcionado. Mesmo assim, ele não tinha nenhuma intenção de mudar seu caminho. Era porque seu corpo servia somente para a princesa. Sentindo algo semelhante a um sofrimento vindo de Klimb, Eveleia estalou a língua por trás de sua máscara. Eu presumo que você não irá parar mesmo que diga isso. Não? Você é um tolo, realmente tolo. Ela balançou a cabeça, incapaz de compreendê-lo. Avançando com um desejo inatingível, definitivamente irá arruinar seu corpo. Eu estou me repetindo, mas saiba onde você está. Eu entendo o que você está tentando dizer. Mas eu vejo que você não tem intenção de escutar. Você está além de tolo.
Isso irá levá-lo a uma morte prematura. Não haverá alguém que irá chorar se você morrer. Ah. O que é isso, Evileia? Você estava intimidando Klimb porque você estava preocupada com ele. Os ombros de Evileia se moveram com estas palavras. Ela agarrou Gagaram pelo colarinho com a mão enluvada e gritou enquanto olhava para ela. O cérebro de músculo precisa fechar a boca. Mas eu estou certa, não é? Evileia não podia dizer uma palavra a Gagaram que manteve a calma, mesmo tendo seu colarinho puxado. Ela inclinou-se profundamente em sua cadeira e, tentando mudar de assunto, ela se focou em Klimb. Em primeiro lugar, aprimore seu conhecimento sobre magias. Se o seu conhecimento melhorar, então você poderá ser capaz de prever os movimentos de inimigos que usam magia. Em seguida, você será capaz de responder de forma apropriada. Ei, você sabe quantas magias diferentes existem e ainda está dizendo-lhe para estudar tudo isso? Você não está sendo muito cruel. Isso não é verdade. Existe um conjunto comum de magias que um mago normalmente se concentra em aprimorar. Ele pode começar as estudando. Evileia é implícito que, se ele não puder nem mesmo lidar com isso, ele deveria desistir. Não importa quantas existam, ele provavelmente será capaz de lutar apropriadamente se poder estudar os feitiços até magias de terceiro nível. Rei Evileia, você disse que magia vai até o 10º nível e que ninguém conseguiu dominá-las. Mas não há informações sobre isso. Por que isso? Com o ar de um professor instruindo um aluno, Evileia movimentou-se em suas vestes. Ao fazer isso, de repente, o barulho de seus arredores se tornou distante. Era como se uma fina cortina tivesse sido estendida sobre eles e os arredores. Não se assuste. Eu simplesmente ativei um item trivial. O quão cautelosa ela estava acerca de que outras pessoas pudessem ouvir isso. Percebendo que a resposta de Evileia à pergunta de Gagaram era suficientemente importante para justificar o uso de um item, Klimb fixou sua postura em antecipação. Em uma antiga lenda, uma dessas histórias passadas, existiu um grupo chamado de Eggdredkings. Alguns os chamam de os seres que roubaram o poder de Deus e governaram este mundo usando sua força absoluta. OBS, Eggdredkings, ou em português algo como os 8 reis da ganância, será explicado ao longo da história, por isso optei por deixar em inglês. Klimb conhecia a história como um conto de fadas, que era bastante impopular, mas qualquer um que fosse um pouco educado sabia sobre ele. Para resumir, os Eggdredkings apareceram há 500 anos. Mais alto do que o céu, semelhantes a um dragão, os Eggdredkings destruíram numerosos países e governaram o mundo com sua esmagadora força. Mas no final, suas ganâncias os forçaram uns contra os outros, resultando em suas mortes. Embora a história fosse obviamente impopular, haviam diferentes opiniões sobre se era verdade ou ficção. Klimb sentia que a história era excessivamente exagerada. No entanto, haviam muitos entre os aventureiros que sentiam o que eles fizeram, de fato, uma vez existiram, com poder maior do que qualquer um que atualmente existe no tempo presente. A base para a sua crença era a existência da cidade do deserto no extremo sul. Disse que a cidade foi construída para ser a capital de quando os Eggdredkings governavam o continente. Enquanto Klimb se aprofundava em seus próprios pensamentos, Evileia continuou a falar. Disse que os Eggdredkings tinham um número incontável de itens poderosos. E o maior deles era um item chamado de O Livro de Magia Sem Nome, Nameless Spellbook. Um grimório com esse nome existe. Essa é a sua resposta. O que? Então você está me dizendo que os feitiços estão neste livro. Certo. Este é um item mágico que detém poder além da compreensão. Dizem que toda magia é registrada nesse grimório. Eu não tenho ideia de que tipo de magia ele usa, mas há um rumor de que até mesmo magias recém-criadas são gravadas automaticamente. Ele sabia sobre a lenda dos Eggdredkings, mas era a primeira vez que Klimb tinha ouvido falar sobre tal livro.
Ele vagamente compreendia o quão raro tal item era e permaneceu em silêncio enquanto o ouvia com atenção. Com ele como fundação, nós fomos capazes de descobrir a existência de feitiços da 10ª camadas. Claro, há apenas poucos que sabem dessa história e sobre o livro de magias sem nome. Klimb engoliu alto. Vê, você não tem quaisquer planos para obter o livro de magias sem nome. Era uma pergunta que ele havia ponderado, afinal elas eram a maior classe de aventureiro. Mas Evileia bufou uma risada, como se ele tivesse dito algo idiota. HMPH. De acordo com a pessoa que realmente o viu, a forte magia guardando o Grimório impede que alguém sem um forte senso de justiça possa tocá-lo. Um item que vale um país seria extremamente difícil de se obter. E eu sei o que eu posso e não posso fazer, e prefiro não morrer como uma tola, igual aos Eightgreadkings. É impossível, até mesmo para a equipe cuja líder possui uma arma dos 13 heróis. De uma forma diferente, aquilo pode dar certo. Bem, isso é algo que eu ouvi sem querer, então eu não posso ter certeza. A conversa saíra um pouco do tópico. De qualquer forma, aqui está sua resposta, Gagarin. Você entende? E por alguma razão, Evileia mostrou um breve momento de hesitação antes de abrir a boca. Klimb. Mesmo que você deseje poder, não desista de sua humanidade. Desistir de minha humanidade. Você está falando daqueles tipos de demônios que aparecem nas histórias. Isso e outras coisas, como se transforma em um morto-vivo ou uma forma de vida mágica. Obviamente, um exemplo de forma de vida mágica e o personagem Xerath do jogo League of Legends. Um ser humano normal não pode fazer algo como isso. Isto é verdade, se transformar em um morto-vivo, muitas vezes, torcer seu coração também. Desejando a perfeição, tornando-se um morto-vivo para alcançar algum ideal, o coração vai ser tentado pela mudança da carne e a transformação resultante será terrível. Um toque de pena podia ser sentido a partir da voz por trás da máscara sem emoção. Evileia parecia estar olhando para uma longe. Gagarin ao ver isso falou alegremente. Não ira a princesa, se surpreender ao acordar um dia e descobrir que Klimb tornou-se um ogro. Como se entendesse o que estava escondido por trás do comentário de Gagarin, Evileia voltou a falar com sua voz ilegível. Bem, isso também é um método. Magias de transformação podem ser feitas de modo que seus efeitos possam ser apenas temporários. Para colocar de uma forma simples, é uma forma de aumentar sua força física. Eu gostaria de passar por isso. No que se diz respeito a ser cada vez mais forte, é bastante eficaz. As capacidades físicas do corpo humano não são muito impressionantes. Com o mesmo talento, um corpo mais forte seria mais vantajoso. Isso era óbvio. Se as habilidades fossem as mesmas, o lado com maior poder teria a vantagem. Na realidade, muitos dentre os 13 heróis não eram humanos. Mesmo que eles sejam chamados de os 13 heróis, eles numeravam muito mais do que os 13. O que acontece é que apenas 13 tiveram lendas ligadas a eles. A batalha contra o deus demoníaco foi a que transcendeu a barreira racial. Aqueles que queriam colocar o foco em seres humanos estariam bastante hesitantes em divulgar uma lenda, onde seres de outras raças desempenharam um papel ativo. Evileia falou com um tom cínico em sua voz. A atmosfera logo em seguida mudou e ela continuou, seu tom pesado com nostalgia. O portador do machado Ciclone, Cicloaxi, era o capitão guerreiro dos gigantes de ar. Se qualquer membro da família real élfica possuísse traços como os dos antigos elfos que estavam lá, isso seria o Cavaleiros das Trevas, Dark Knight, o proprietário original da Quilineirão, a espada demoníaca de nosso líder. O cavaleiro compartilhava o sangue de demônios, um sangue misturado. As 4 espadas da escuridão. Obviamente, quem assistiu o anime tem uma breve ideia do que é as 4 espadas da escuridão. Disse que um dos 13 heróis, o Cavaleiro das Trevas, possuía 4 espadas, e o Milis, a espada do mal,
Quilineirão, a espada demoníaca, Colocudabar, a espada necrótica e Sufis, a espada da morte. A líder da Blue Rose, Laqueus, possui uma delas. OGS, Devilsword, Humilis, de Demonsword, Quilineirão, de Necroticsword, Colocudabar, de Deathsword Sufis. Achei que seria interessante vocês saberem os nomes originais das espadas. Se tiverem uma ideia mais legal como tradução me falem, por favor. A espada demoníaca, Quilineirão, a mais forte espada das trevas, disse que ela foi criada a partir da condensação de infinita energia escura. Rei, Evileie. É verdade que se você liberar todo o seu poder, ela é capaz de usar escuridão o suficiente para engolir todo um país. Do que você está falando? Evileie parecia perplexa. Nossa líder disse isso algum tempo atrás, quando estávamos sozinhas. Ela estava segurando com muita força sua mão direita e dizendo algo sobre como apenas uma mulher de fé como ela poderia suprimir seu poder. Eu nunca ouvi falar de nada parecido com isso. Evileia inclinou a cabeça, pensando que isso era estranho. Se o proprietário diz que sim, então poder ser verdade. Então, a coisa sobre a escura Laqueus que nasceu de sua consciência escura deve ser verdade também. O que? Quando isso aconteceu, ela estava murmurando isso para si mesma enquanto estava sozinha. Eu não acho que ela sabia que eu estava lá, então eu escutei um pouco. Eu, a fonte da escuridão, assumirei seu corpo no momento em que você baixar a guarda e liberarei o poder da espada demoníaca. Ou algo assim, isso parecia muito perigoso. Isso não é impossível, eu acho. Alguns itens amaldiçoados tentam controlar seus proprietários. Se isso acontece com Laqueus, então não será uma questão para se rir. Ela me disse para manter isso em segredo, mas isso é um pouco, você sabe. Eu perguntei a ela sobre isso pessoalmente, mas seu rosto ficou muito avermelhado e me disse para não se preocupar com isso. Ela deve ter se sido envergonhada, porque um clérigo como ela estava sendo controlada por um item amaldiçoado. Eles são os únicos que usam essas maldições, depois de tudo. Talvez ela não queria nos preocupar. Essa garota, ela vem se preocupando com isso sozinha. Eu não a vi fazer isso desde então, mas, só pense nisso, desde que ela pegou essa espada, ela não começou a usar esses estranhos anéis sem sentido em todos os 5 dedos. Eu pensei que fosse uma moda, então você está dizendo que eles sejam itens mágicos de selamento ou provavelmente um tipo de catalisador. Klimb não poderia mais manter sua cara inexpressiva e franziu a testa. A atual conversa levou-o a pensar que Laqueus possivelmente estava sendo lentamente dominada por um item demoníaco. Pensando onde ela havia estado recentemente servia apenas para aumentar a sua inquietação. Reiner Sama pode estar em perigo. Evileia reparou Klimb que estava prestes a fugir. Não se preocupe. Não é como se algo fosse acontecer imediatamente. Mesmo se ela fosse sucumbir ao poder das trevas, não há nenhuma forma de que isso possa acontecer antes de que a própria pessoa note. Se ela não quer que a gente saiba, então ela provavelmente julgou que ela o pode mantê-lo sob controle. Eu não duvido de sua força de vontade, mas, em pensar que a espada tinha essa habilidade. Eu não tinha ideia. Devemos enviar uma carta a Azutição apenas por precaução. É um pouco frustrante procurar a ajuda de um rival, mas já que é um problema relacionado à sua sobrinha, então eu acho que deve estar bem. Ok, então devemos entrar em movimento. Eu preciso saber onde ele está. Sim. Temos de estar preparadas para dar suportar a Laqueus a qualquer momento. Só um Adamantium pode parar um Adamantium, afinal de contas. Acabei de me lembrar, Gagaran. Uma terceira equipe de aventureiros de classificação Adamantium é suposto estar ficando em Errantel. O que, realmente? Isso é novo para mim. Você ouviu sobre isso na Aliança dos Aventureiros esta manhã? Não, isso é. Ah, certo. Peço desculpas.
Eu esqueci de te contar. Pelo que ouvi, sua cor é preta. Preto. Temos vermelho e azul, então eu pensei que a próxima seria marrom ou verde. O preto é uma cor usada na fé dos 6 deuses, então não há nada de estranho nisso. A próxima equipe pode ser branco. Eu não sou realmente uma fã da Slaniteocracy. Por causa daquele incidente, nós lutamos com aqueles caras que pareciam serem de alguma unidade secreta. Apesar de Klimb sentir que ele tinha ouvido algo extremamente perigoso, a conversa o ignorou e continuou. Você não gosta deles, Gagarin. Embora isso possa parecer irônico, posso simpatizar com sua política. Bem, é mais como se sentisse que o papel de guardião da raça humana que eles impõem a si próprios é justo, pelo menos do ponto de vista de um ser humano. O que? Então é certo para eles matarem elfos inocentes e demi-humanos. O nojo era evidente no rosto de Gagarin. Seus olhos queimavam com um intenso ódio. Evelaye respondeu sua animosidade com um simples balançar de ombros. Por aqui, há vários países humanos como o Reino, o Santo Reino e o Império. Gagarin, você sabia? Quanto mais você se aventurar, cada vez menos haverá países que são compostos por seres humanos. Dependendo da localização, há países onde os seres humanos são usados como escravos. Um dos maiores motivos para nenhum deles estar perto de nós é devido à Slaniteocracy caçar demi-humanos. Como se sua raiva diminuísse por causa das palavras de Evelaye, Gagarin mal-humorada murmurou para si mesma. Bem, demi-humanos são mais fortes do que os seres humanos, afinal. Os seres humanos não seriam capazes de fazer nada se os demi-humanos se unissem e avançassem sua civilização. Se você é humano, você deve valorizar altamente as pessoas da teocracia. Claro, eles podem ter um lado cruel, mas não há nenhum que mais benéficas para a humanidade. Bem, seria uma história diferente se você fosse perguntar a mesma coisa às minorias que estão sendo purgadas. Não só isso, há uma boa chance de que foram eles que formaram a original Aliança de Aventureiros. Sério? Talvez. A verdade é desconhecida, mas ainda existe uma alta possibilidade. A Aliança de Aventureiros foi formada depois da batalha contra o deus demoníaco e naqueles dias, os seres humanos eram fracos. Eles preservaram a sua força, e para não causar atrito entre eles e o reino, formaram a aliança, para que pudessem prestar apoio. Quando ela terminou de falar, um silêncio peculiar cobria a mesa. Klimb não podia suportar a atmosfera e abriu a boca. Perdoe-me por interromper, Evelaye-sama. Você disse que tinham aparecido novos aventureiros de classificação Adamantium. Quais são os nomes deles? Certo. Era Momon. O líder é um guerreiro que é chamado de o Herói de Preto e aparentemente o nome da equipe não foi decidido ainda. Parece que eles são apenas chamados de Black, Preto/Negro. E os outros membros? Eu ouvi dizer que é uma equipe de 2 pessoas, com o outro membro sendo chamada de Abela Nabel, uma maga. O que? Só 2? O que você está dizendo? Eles devem ser idiotas com excesso de confiança em suas habilidades. Não, é por isso que eles são Adamantium. Eles devem estar escondendo algo incrível. Então, que tipo de proezas eles conseguiram? Aparentemente, eles só levaram cerca de 2 meses. Primeiro, eles cuidaram do incidente em Errantel, aquele dos milhares de mortos-vivos que aparecerem no cemitério. Em seguida, eles exterminaram a coalizão de tribos de duendes do norte, coletaram uma erva incrivelmente rara das montanhas Tovi, subjugaram um gigante basilisco, e exterminaram um grupo de mortos-vivos que vinham das planícies Karshi. Eu também ouvi que eles derrotaram um poderoso vampiro. Um gigante basilisco. Klimb gemeu. Com características de um lagarto e uma serpente, o gigante basilisco era um monstro gigante que media 10 metros. Ele possuía um olhar petrificante com um veneno mortal correndo em suas veias. O pior era que sua grossa pele era tão dura quanto mitril.
Era realmente uma existência terrível. Se eles foram realmente capazes de derrotar um monstro que poderia destruir uma pequena cidade, então não será estranho para eles subirem a Tio Adamantium. No entanto, havia um problema. Que era? Isso é incrível. Mas será que eles realmente derrotaram um gigante basilisco com apenas 2 pessoas? Isso não é impossível com apenas um guerreiro e um mago. Não há chance. De fato. Com apenas 2 pessoas, era quase impossível, especialmente se fosse apenas com um guerreiro e um mago. Eles não têm ninguém para curá-los. Não só isso, não haveria nenhuma maneira deles se defenderem contra o olhar petrificante e o veneno, mas também a variedade de outros ataques à disposição do monstro. Ah! Peço desculpas, eu não acho que você possa classificá-los como apenas 2. Pelo que eu ouvi, eles domarão o virtuoso rei da floresta através da força. O virtuoso rei. Que tipo de monstro é esse? Klimb lembrou-se de ter ouvido esse nome em uma lenda. No entanto, a interrompê-la aqui teria sido a mais alta descortesia possível. Eu não sei exatamente. De acordo com a lenda passada entre as pessoas, é um demônio que tem vivido nas montanhas Tove. É suposto ter uma força além da comparação. No passado, um conhecido, certo, aparentemente, não era assim há 200 anos atrás, quando essa pessoa visitou as montanhas. Evileia deu de ombros quando ela disse o número 200. Embora fosse uma idade possível para um elfo, por seu comportamento, pode ter sido apenas uma brincadeira. E então, o quanto disso é realmente verdade? Rumores geralmente vêm com um pouco de glamour, não é mesmo? Isso é como era. Ao contar uma história para outros, as pessoas nem percebem que elas estão exagerando os fatos. Corpos que foram picados em pedaços, se tornam difíceis de se ter uma contagem exata. Às vezes, os próprios aventureiros espalham rumores para promoverem seus nomes. Mas Evileia levantou um dedo e o acenou de um lado para o outro em um gesto de negação. Pelo menos este incidente é provavelmente verdadeiro. De acordo com o primeiro rumor que veio de Errantel, ele exterminado um gigante morto-vivo com sua espada e avançou através de milhares de mortos-vivos. Estes relatos vêm dos sentinelas que conseguiram sobreviver. Seus relatórios eram todos quase idênticos, de forma que não são exagerados. Aparentemente, foi confirmado que eles derrotaram os 2 responsáveis pelo incidente, com base no lugar onde seus corpos foram encontrados. Ainda mais, depois disso eles derrotaram 2 dragões esqueléticos. Vendo a boca de Gagaran entreaberta, Klimb perguntou. Isso é difícil até mesmo para você, Gagaran-san. Se houvessem milhares de zumbis ou esqueletos, então eles não seriam um problema. É possível avançar através deles. Provavelmente eu também poderia ter feito algo sobre os 2 dragões esqueléticos. Mas eu não estou muito certa sobre os 2 cérebros por trás deste enorme incidente. Eu não estou confiante de que possa vencer quando eu não sei nem mesmo suas habilidades. Haviam algumas provas, alegando que possa ser Zuranon. Realmente, Evileia. Cara, se fossem os discípulos de Zuranon então não teria somente acabado assim. Derrotá-los depois de avançar através do exame de zumbis e esqueletos seria difícil. E se você fizer mesmo que um pequeno erro e ficar envenenado ou paralisado, então acabou. O que esses caras fazem para se curar? Será que eles confiam em poções? Este cara, o guerreiro Momon, poderia estar usando mágica baseada em fé como a nossa líder. Ou talvez sejam encantamentos. Eu não posso negar a possibilidade. Evileia balançou a cabeça em um movimento de aprovação. Mas, ainda assim, um gigante basilicus, ainda é impossível. Para um guerreiro, este é o pior inimigo para alguém que luta de perto. Mesmo se eu puder usar o olhar da desgraça, Gazibani, ainda é difícil sem suporte. Você ouviu, Klimb? É impossível para Gagaran sozinha. Em outras palavras,
isso depende das habilidades que a mulher Nabel possui. Se eles lutassem juntos, então seria possível, talvez. Isso seria fácil se essa pessoa Nabel fosse tão forte quanto você, Evileie. Não seria simples para você lutar sozinha se for de longe. Isso é pedir demais. Eu teria que lutar a sério. Se você estivesse lá, nos mesmos 2 incidentes, comigo, então o melhor que eu poderia fazer, seria cuidar, dos dragões esqueléticos. Mas, então, eu estaria confiando demais em você, Evileie. Se eu lutar contra um mago de classificação Orixalcum e só tiver nós duas, então isso seria impossível. Klimb teve um estranho pensamento. O quão forte como uma maga era Evileie. Uma equipe normal será composta por membros com forças e experiências similares. Havia uma grande diferença entre eles. Isso não é verdade. Eu sei o quão forte você é, Gagaran-san. Você não irá ficar para trás de um grupo de recém-chegados. Uau, obrigado pelo elogio. Ok, quer fazer isso? Não, eu vou ter de recusar. E é por isso que você ainda é virgem. Você não ouviu que é vergonhoso para um homem recusar uma refeição que foi posta em sua frente. Porque você ainda a carrega como se fosse algo bom. O que você iria fazer quando você quer fazer isso com uma garota que você gosta? Você quer ser informado de que é desajeitado. É isso o que você é? Você é um M. Acertando Klimb sem sequer dar-lhe uma chance de responder, Gagaran soltou um grande suspiro. Bem, não é como se eu estivesse pressionando você. Eu estou bem com isso, me diga se você quiser. Mas beleza, hein? Isso é um apelido muito embaraçoso. Não é um nome apenas para se mostrar. Ela dever ser muito bonita. De acordo com minhas informações, ela. Klimb pensou que o olhar de Evileie parou sobre ele por um breve instante, logo em seguida, ele entendeu que estava certo. Rivaliza com a Golden Princess. Gagaran olhou para Klimb brincando. Ele previu o que ela ia dizer em seguida e fez o primeiro movimento. O que é belo e o que é feio é diferente para todos. E, para mim, não há ninguém que é mais bonita do que Reiner-sama. Sim, sim. Uma voz de óbvia decepção. Nós estamos um pouco fora do tópico. Sinto muito por tê-lo participando dessa conversa desnecessária. Vamos começar com os preparativos, assim como lá que os instruiu. Gagaran e Evileie levantaram de seus assentos. Klimb também seguiu o exemplo. Desculpe, Klimb. Há muita coisa que eu quero que façamos juntos, mas eu não acho que agora é a hora. Nem um pouco, Gagaran-san. Por favor, não se preocupe com isso. E Evileie-sama, obrigado pelo conselho. Gagaran silenciosamente olhou para Klimb, em seguida soltou uma risada cansada. Tudo bem, você está voltando certo. Cuide da líder, tudo bem. Bye bye, virgem. E certifique-se de manter seus itens seguro. Essa arma em sua cintura não é o que você normalmente usa, né? Certo. Isto é para casos de emergências. Você não sabe o que vai acontecer com você, quando não estiver usando sua armadura, então pelo menos sempre leve sua espada com você. Isso é o que significa ser um aventureiro, especialmente um guerreiro. Além disso, você tem o item que eu lhe dei. O sino. Eu o tenho aqui. Klimb bateu na bolsa amarrada ao cinto. Entendo. Então está bem. Lembre-se, como guerreiros, a única coisa que podemos fazer é balançar nossas armas. Mas isso é perigoso. Itens mágicos são o que nos permite estar preparados para esses perigos. Pegar um monte de itens e guarde-os. E mantenha pelo menos 3 poções com você. Isso foi o que me salvou no passado. Ele tinha 3 poções, mas só trouxe 2 com ele. Klimb respondeu que havia entendido. Você é surpreendentemente atenciosa com os outros. Você tirando sarro de mim, Evileie. Desculpe por fazê-lo esperar, Klimb.
Basicamente, o que eu quero dizer é sempre esteja preparado de antemão. Eu entendo. Gagarin assentiu profundamente. Parte 3. Mês, baixo fogo, 9 graus mês, dia 6, 6 horas e 15 minutos. 9 homens e mulheres se sentaram em volta de uma mesa circular. Apesar de os líderes que comandam cada seção dos Eightfingers estarem reunidos em um só lugar, nenhum deles fez o esforço de olhar nos olhos, uns dos outros. Eles simplesmente olharam os documentos que estavam na frente deles ou falavam com seus próprios subordinados. Era como uma reunião de organizações completamente diferentes. Embora a situação não fosse tão ruim ao ponto de chamá-la de explosiva, a forte cautela que eles tinham um pelo outro era evidente, como se estivessem entre inimigos. No entanto, para cada um deles e a partir de seus respectivos pontos de vista, esta era a resposta mais óbvia. Mesmo se fossem um grupo e trabalhassem em conjunto, na realidade, eles por muitas vezes roubavam bens uns dos outros e raramente uniam forças. Por exemplo, o tráfico de drogas administrava e operava tudo, desde a produção da droga até o momento em que ela chega ao mercado, fazendo o grupo de contrabando não ter um papel a desempenhar. Os grupos não interferiam abertamente uns com os outros, mas era comum vê-los tentando sabotagem enquanto o outro não estava olhando. Tais ações detinham absolutamente zero de mérito para uma organização tão grande. Este era um dos obstáculos de vários grupos criminosos se unindo para formar uma organização. Essas pessoas participando da reunião de rotina dos Eightfingers, apesar de terem tais relações terríveis entre eles, ainda possuíam um motivo para fazer isso. O motivo era, qualquer um que não comparecesse será considerado um possível traidor e será purgado. E por isso que, mesmo aqueles que não tinham negócios no reino saíram de seu caminho para participar da reunião. Mesmo aqueles que normalmente se isolavam em segurança, compareceram à reunião. Desnecessário será dizer que o medo de ser assassinados significava que eles haviam trazido guarda-costas com eles. Estes sempre eram dois de seus homens mais hábeis, que eles haviam sido autorizados a trazer para a reunião, selecionados com cuidado a partir de seu próprio grupo. Todos com exceção de uma pessoa. Todo mundo está presente. Vamos começar nossa reunião de rotina. As cadeiras rangeram alto quando a voz do homem parou e todos sentaram-se corretamente. A pessoa que falou era o orador desta reunião e também o líder dos Eightfingers. Adornado com a marca do deus da água, o homem que parecia estar em seus 50 anos tinha uma expressão suave no rosto, o tipo que não parecia pertencer ao submundo. Há uma série de tópicos a serem discutidos, mas há um que precisa ser discutido primeiro e uma. Sim. A pessoa que respondeu era uma mulher de branco. Sua pele era como a de um doente pálido e suas roupas eram brancas também. Em seu braço direito havia a tatuagem de uma cobra rastejando para baixo, começando atrás de seu ombro e indo até sua mão. Essa tatuagem também possuía um tubo que emitia um gás venenoso, uma fumaça roxa. Vestindo uma máscara roxa e batom, as finas roupas que pendiam frouxamente em torno de seu corpo davam-lhe a aura decadente de uma prostituta de alta classe. Ela deliberadamente bocejou. Você não pode começar um pouco mais cedo. Ouvi dizer que sua fábrica de cultivo de drogas foi atacada. Yep, é verdade, uma vila que era usada como uma plantação de produção. Me custou um bom dinheiro também. Eu posso ter que reduzir a distribuição. Você foi capaz de encontrar alguma informação sobre os responsáveis? Não, foi perfeito. Bem, não é como se eu não tivesse nenhuma pista. Suas cores. NT/R, essa pergunta tem a ver com a principal cor da equipe, por exemplo Blue de Blue Rose ou Red de Red Drop. Todo mundo sabia o que ele queria dizer com essa pergunta. Não sei. Está começando a ficar claro, eu ainda não fui tão longe assim. Entendo. Como vocês todos acabaram de ouvir, esta é a atual situação. Levante a mão se algum de vocês tiver qualquer informação.
Não houve resposta. Não ficou claro se eles não sabiam, ou simplesmente não tinham vontade de responder. Então o próximo é ponto. Ei! A voz do homem soou baixa, segurando uma incrível quantidade de poder. Todos os olhos na sala se focaram em um ponto. Naquele lugar estava um homem calvo com metade de seu rosto coberto por tatuagens de animais. Tudo sobre ele era grande, os contornos de sua óbvia figura muscular, mesmo através de suas roupas. O frio brilho de seus olhos pertenciam ao de um guerreiro. Embora os outros líderes do grupo tenham trazido guarda-costas com eles, o homem não tinha ninguém atrás dele. Seria algo sem sentido trazer pessoas que seriam inúteis. Isso era óbvio. O homem olhou para Ilma, a líder do tráfico de drogas. Não, ele provavelmente não tinha a intenção de olhar para ela, mas seus olhos, como se fossem facas, davam a entender isso. Por um momento, os guarda-costas atrás da mulher prenderam a respiração. Eles poderiam sentir a diferença esmagadora de poder entre eles. Eles sabiam que o homem era um monstro capaz de matar todos na sala. O que acha de usar nossos serviços? Vai ser difícil para você proteger seus bens com as suas pequenas batatas fritas. 0. Ele era o representante da divisão de segurança que aceita uma ampla gama de empregos, desde seguranças até guarda-costas para a nobreza. O que o tornou ainda mais famoso e o fato de ele ser o membro mais forte dos Eightfingers. Mas a oferta de um homem com seu calibre. Não? Foi rejeitada. Está bem. Não posso revelar minhas posições-chave. Isso foi o fim de tudo. Como se ele tivesse perdido o interesse, 0 fechou os olhos, fazendo-o parecer como se ele tivesse se transformado em uma pedra. Então eu gostaria de aceitar a oferta. Um homem magro falou. Seu comportamento suave era completamente o oposto de 0. 0, eu quero contratar seu pessoal. O que é isso, Cocodol? Você pode pagar por isso. Embora o comércio de drogas de Ilma estivesse em ascensão, o comércio de escravos de Cocodol estava em declínio. Com o mercado de escravos banido pelos esforços da Golden Princess, ele e seu grupo foram forçados a se esconderem ainda mais fundo no subsolo. Não se preocupe com isso, 0. E enquanto estamos no assunto, eu quero que você me emprestar o melhor do melhor, alguém das Six Ars. OBS, Six Ars pode ser 6 braços ou 6 exércitos, mas por terem um papel a desempenhar ao longo da história vou deixar em inglês, para melhorar o entendimento. 0 reabriu os olhos, tendo seu interesse despertado pela primeira vez. Ele não era o único que estava surpreso. Quase todos os presentes compartilhavam o mesmo sentimento. O nome Sixars originou-se do irmão do deus do roubo, um que era dito possuir 6 braços. Eles eram os 6 membros mais fortes da divisão de segurança. NT/R, God of Theft, deus do roubo. Desnecessário será dizer que, o mais poderoso entre eles era 0, mas os 5 restantes não ficavam muito para trás. Um com a capacidade de cortar o espaço, outro que controla ilusões, e mesmo entre eles havia um Elderlich, um poderoso morto-vivo. OBS, Elder e o mesmo que ancião/velho. Curto mais deixar em inglês o nome dos monstros. Se Gazefstronoff ou a classificação Aventureiros Adamantium eram os mais fortes na superfície, então os Sixars eram os mais fortes no submundo. Contratar alguém deste calibre só poderia significar uma coisa. Você deve estar com problemas. Tudo bem, é só se sentar e esperar. Meus subordinados mais fortes irão garantir a segurança de seus bens. Desculpe. Eu estou com um pouco de problema, com uma menina que deveria ter sido eliminada. A minha preparação é provavelmente um pouco excessiva, mas se esta loja for abaixo, isso me colocará em uma posição perigosa. Vamos guardar a conversa sobre o pagamento para mais tarde, ok? Tudo bem. Desde que a discussão vai ser longa, você pode começar imediatamente.
Na verdade, há algo que eu preciso cuidar o mais rápido possível. Bem, vou emprestar-lhe o cara que eu trouxe comigo. Então, podemos passar para o próximo tópico. Aqueles que sabem sobre o novo aventureiro de classificação Adamantium, Momon da equipe negra, algum comentário?